Ah, certo. Bem, enfim, voltando, né? A historinha que a gente tinha contado aqui sobre o bom e velho caso, né, dos jovens querendo aprender a dirigir, onde nós vimos lá que, por exemplo, você ser livre para poder dirigir, você precisa cumprir com os 3 pontos que a gente colocou, né? Primeiro, você precisa cumprir a regra de ter 18 anos. Mas essa regra, ela não surge do nada, ela não é uma regra arbitrária. Ela vem da questão de que se entende que uma pessoa com abaixo de 18 anos, ela não tem capacidade de ser responsável por seus atos, né? E não conseguindo ser responsável por seus atos, ela pode causar problemas, né? Ela pode atentar contra a vida humana, ela pode causar acidentes, ela pode ter consequências, resultados ruins a partir da falta, digamos, de responsabilidade dela. Então aí é que a gente coloca exatamente os 3 quesitos para a liberdade. Primeiro quesito, não existe liberdade sem regras, sem leis, Certo. sem princípios que nos orientem, podemos colocar assim. Segundo, não existe liberdade sem responsabilidade. E aí vem uma métrica muito clara. Quanto mais responsáveis, mais livres nós somos. Né? Ninguém deixa, né, um rapaz de 18, antes dos 18 anos sair dirigindo, porque imagina, poxa, vai dar problema. E se deixar, a polícia pega e aí complicou. Da mesma forma, você não vai esperar, por exemplo, né, que uma criança, sei lá, de 6, 7 anos, ela seja, por exemplo, capaz de sair, trabalhar e sustentar uma família. Com 6, 7 anos? Isso não existe. Né? E assim por diante. Nós podemos colocar várias situações aqui. E é claro, na questão da consequência dos atos. Não existe liberdade sem um resultado prático, sem um resultado que gere algum benefício, seja para o indivíduo, seja para aqueles que estão ao nosso redor. Então, já nesses 3 conceitos, a gente esclarece uma série de mitos da liberdade. Né? Liberdade não é aquela coisa do que eu posso fazer o que eu bem entender, de qualquer maneira, de qualquer jeito, não. A liberdade, ela segue uma lei-razão. Ou seja, uma lei, e as leis, por natureza, elas deveriam ser constituídas dessa forma, de que a lei existe em função de uma razão, de um princípio, de um porquê, para o benefício do todo. E aí, então, esse é o conceito de liberdade. E aí, quando a gente já começa a falar de leis, responsabilidades, e até responsabilidade penal, né, responsabilidade civil e assim por diante, a gente já começa a delimitar uma estrutura de poder. E normalmente se imagina isso. Poxa, se eu estou falando de leis, eu estou falando do Estado. Eu estou falando de um sistema de governo. Eu estou falando de uma estrutura de poder que vai manter a lei. É interessante. Então aí, guardando essa frase, vamos para a segunda palavra, família. Por que o nosso tema aqui hoje é família e liberdade? Por que eu comecei falando primeiro sobre liberdade? Porque, na verdade, a família é a primeira estrutura de poder que nós encontramos na nossa vida. São os nossos pais a primeira noção de regras, de limites que nós temos. É a partir deles que vem. É a partir dos nossos pais que nos são cobradas as nossas primeiras responsabilidades. E são os nossos pais, né, os nossos familiares, que vão basicamente nos conduzir por aquilo, olha, esse resultado, isso que você está fazendo está dando resultados ruins, esse teu caminho é ruim, mude. Ou seja, eles é que nos cobram também resultados positivos para as nossas vidas e para as vidas deles. Então, na verdade, quem delimita os 3 conceitos, ou quem entrega para a gente os 3 conceitos fundamentais da liberdade, é exatamente a família. Né? E sem a família, sem essa estrutura de poder da família, nós temos alguns probleminhas. Porque veja, a estrutura de poder da família, ela é baseada em um poder fundamental que nós necessitamos absolutamente em nossas vidas. E sem isso nós não vivemos. E aí vem a pergunta, o que seria isso que todos nós, em absoluto, necessitamos, precisamos, e é na família que nós herdamos ou nos envolvemos com este poder? Que poder é esse? Aí fica a pergunta. Qual a resposta da pergunta? Né? Qual é esse poder que nós, aspas, nos envolvemos com ele na estrutura da família? É exatamente o poder do amor. Ele é a base fundamental de todas as outras formas de poder que nós vamos encontrar ao longo da nossa vida. Né? Seja no trabalho, seja no âmbito político, seja em qualquer outro âmbito. Começa na família. E, inclusive, aí é que vem talvez a origem de uma série de males que nós vivemos. Por não compreender que todo poder, antigamente, inclusive, a gente escuta isso, né? Que todo poder emana do povo. Talvez a frase que nós deveríamos adotar como um jargão político é: todo poder emana do amor. Porque onde não há amor, onde não há
sacrifício, onde não há o empenho por um benefício maior, o poder é falso. O poder se torna expropriação. E ainda mais, o poder desprovido do amor, ele atenta contra a liberdade. Ele vai contra a liberdade. E aí é interessante, sempre que nós temos um poder que vai contra a liberdade, né, ele vai tentar mexer exatamente nos 3 pontos que definem a liberdade. Ele vai mexer nas regras, deturpando as regras, fazendo com que as regras fiquem distorcidas. Depois ele vai mexer na responsabilidade. Como? Sendo negligente, né, fazendo concessões. Né? Ah, mas nessa hora pode. Ah, você matou? Não, mas matou porque matou pelo bem. Né? Matou com amor no coração, matou com alegria. Né? Agora o outro dizer uma palavra má, mas isso é disciplina do mal. Ou seja, começa a ver as distorções do padrão de responsabilidade. E finalmente, última etapa, os resultados são ruins. E quando os resultados ruins aparecem, o pessoal começa simplesmente a acobertar, esconder. E é dessa forma que a liberdade vai sendo destruída. Então, de fato, onde começa a liberdade? Ela começa no seio familiar. Porque a família é que detém o grande poder que sustenta, que preserva a liberdade humana, que é o poder do amor. E aí, então, esse poder genuíno que surge do amor, ele tem certas regras para que ele se sustente. E exatamente essas regras são as regras da convivência e da existência da família. Né? A preservação da paternidade e da maternidade, que são 2 aspectos distintos de um ser humano. E aí a gente tem que, talvez, fica para uma outra live, a gente comentar um pouquinho isso. Né? Ontologicamente, em essência, o que significa ser um ser humano. Né? Hoje nós estamos muito voltados para algumas ideias de individualidade. Sim, a individualidade é boa? É claro, a individualidade tem que ser preservada. Porém, a forma como a individualidade tem sido exaltada, ela tem sido uma individualidade em detrimento dos demais. E não a individualidade que se harmoniza no seu entorno. Essa é a individualidade ruim. Né? Isso aí é o individualismo, não é a preservação da individualidade. Preservação da individualidade é a preservação da sua natureza, preservação de como você é, preservação de suas características, preservação dos seus gostos, das suas opções, da sua forma. Né? Isso é que é a verdadeira preservação. Agora, normalmente o que se faz? Incute-se um individualismo, uma forma de pensar individual, mas tenta-se homogeneizar, deixar todo mundo igual. Todo mundo pensando exatamente da mesma maneira como alguns têm interesses. E exatamente quem preserva, qual é a barreira, qual é o forte que a gente tem, né? A muralha que a gente tem para impedir isso? É o pátrio poder. É o poder de pai e mãe de decidir a educação de seu filho em seu lar. Esse é um poder sagrado que nós precisamos preservar. E aí, de novo, no tema liberdade, é muito comum nos sistemas, até no sistema educacional às vezes aparece isso, a ideia de que, mas nós temos aí problema de criminalidade, drogas, violência, e na mídia, de uma maneira geral, a gente está sempre sendo bombardeado por notícias ruins, no sentido exatamente de que a gente crie uma sensação de olhar ao redor de, nossa, tem problema, esse mundo está imerso, isso é só problema, para onde quer que eu olhe, eu só vejo problema. Porém, as pessoas ainda conseguem, em um certo grau, dizer assim, beleza, ali da porta para fora está esse monte de problema. Mas aqui em casa está bem. Aqui em casa eu tenho alguma proteção. Hoje o intuito é exatamente destruir até essa noção de que dentro de casa está bem. Colocando filhos contra pais, colocando esposo contra esposa, né? Colocando esposa contra esposo, colocando irmãos, né? Um contra o outro, numa sensação de que não existe mais esse cerco de proteção. E aí vem sempre a justificativa. Mas por que temos a violência? Sempre vai ter um motivo pontual associado a alguma liberdade, certo? A alguma liberdade. Em especial, essa liberdade que vem do pátrio poder hoje é o objetivo maior de se destruir. Né? Tentam destruir isso com uma ideia muito simples. Tirar esse cerco de proteção, essa muralha que tem defendendo a infância especialmente. E aí entendamos que infância é uma coisa recente na história humana. O conceito de infância. Se nós formos ver, era muito comum no Império Romano e outros impérios da humanidade, as crianças não terem absolutamente nenhum amparo legal, nenhuma proteção do Estado. Né? Inclusive, por exemplo, nós utilizamos hoje palavras que são consideradas de baixo calão, como, por exemplo, puta. Né? Uma palavra que todo mundo fica meio escandalizado ao ouvir aqui na minha boca. Mas o masculino também é usado, puto. Né? E era simplesmente a referência a menino.
menina. Então, essa palavra ela se tornou um palavrão, por quê? Porque era muito comum no Império Romano, quando os soldados morriam em guerra e deixavam desamparados seus filhos, esses filhos e filhas que eram desamparados, não tinham mais o soldo, né, do pai, eles tinham que se promiscuir, eles tinham que se prostituir para poder viver. Então era uma coisa que, ao longo da evolução da história humana, aí, passando pelo período medieval para adiante, a gente conseguiu constituir a ideia de infância, que seria a ideia de um período em que pelo menos há uma certa proteção para que o ser humano possa se desenvolver, e aí sim, chegando na idade adulta, ter condições de fazer as suas opções de vida, as suas escolhas. Até isso hoje está sendo destruído. Até isso hoje se procura buscar o direito da criança de praticar os atos mais bárbaros. Ou seja, é atentar contra as regras, é atentar contra a responsabilidade, para buscar um resultado muito ruim. E aí, então, sempre a ideia vai ser que há problemas, violência, criminalidade, drogas, tudo isso vem devido à liberdade. Nós temos que mexer na liberdade. Não. Nós não podemos mexer na liberdade. Na verdade, nós temos que mexer na instituição que preserva e que mantém a liberdade humana, a família. A valorização da família, a valorização da responsabilidade individual, que é o que se sustenta, que é o que se desenvolve no meio familiar. E aí, politicamente, a gente teve aí, ao longo da história, muitos debates sobre essa questão de poder, né? Porque aí, necessariamente, a palavra que conecta as duas coisas, não sei se já deu para perceber, é a palavra poder. E aí, falando especificamente de poder político, nós podemos ver duas tendências que ocorreram no mundo, isso aí nos últimos 300 anos, mais ou menos, e essas duas visões de poder que nós temos no mundo, que hoje vivem em conflito aí, e mesmo que às vezes de uma maneira velada, esse conflito existe, e ele se desdobra de várias formas, de uma maneira cultural, né? Começou com o campo político, mas já foi para a área econômica, já foi para a área social, para várias áreas, né? E hoje nós vemos na cultura isso claramente, que é os dois modelos de sociedade que surgiram a partir de dois documentos muito importantes da história humana. O primeiro seria, né, a Carta Constituinte Americana, né, a Constituição Americana, a partir da liberdade da América do julgo inglês, onde nós vemos que a democracia americana nasce desse documento com um foco muito claro: o indivíduo, a responsabilidade. Você, como cidadão, você tem o dever de, tem a responsabilidade de, tem a incumbência de. Inclusive, é muito comum, né, a gente dizer, mas a democracia americana foi um governo feito pelo povo, para o povo, né, a partir do povo. Pois bem, e aí nós temos grandes personagens na história americana, inclusive como, por exemplo, John Kennedy, né, que fazia uma afirmação que talvez resume o espírito americano, né, que seria: não pergunte o que a nação pode fazer por você, mas sim o que você pode fazer pela sua nação, pelo seu país. Né? Ou seja, um foco muito importante no indivíduo e, consequentemente, na família, no direito que você... Pelo outro lado, nós temos a Revolução Francesa, com uma visão também chamada democrática, porém com um foco totalmente no Estado, em que é do Estado a responsabilidade de, é o Estado a responsabilidade de prover educação, é o Estado responsável por prover saúde, é do Estado a possibilidade, a responsabilidade de prover picanha. Opa, desculpa, errei. Talvez esse não tinha lá na Revolução Francesa. Mas o que eu estou querendo fazer aqui com uma certa brincadeira é perceber que a hora que você tira a responsabilidade, que é um dos pilares fundamentais da liberdade, a hora que você tira a responsabilidade, você destrói também a responsabilidade. E aí você atribui a sua responsabilidade a alguém que está acima de você, né? Ou que você coloca acima de si mesmo. E aí é que os problemas começam a surgir. Quando nós delegamos a nossa responsabilidade para alguém. Quando deixamos de cumprir o nosso papel. E aí simplesmente buscamos alguém para pôr a culpa. E isso é incrivelmente venenoso. Em vários aspectos. Podemos citar o aspecto econômico, né? É bem venenoso quando economicamente a gente deixa a nossa subsistência a cargo de alguém. Podemos colocar isso no aspecto político e podemos colocar isso no aspecto cultural, podemos colocar isso em todos os aspectos. Porque significa a destruição de um dos pilares fundamentais da liberdade. E aí, gente, é o que nós temos vivido ultimamente na forma, literalmente, de uma guerra cultural. Entre duas visões de mundo muito distintas. De um lado, gente buscando realmente assumir essa responsabilidade. E, claro, isso muitas vezes implica em competição, implica em uma série de coisas que o Estado pode interferir de alguma forma. Sim. Agora, do outro lado, atribuir
totalmente a responsabilidade para a figura do Estado, isso se torna um baita problema. Por quê? Porque na relação com o Estado, qual é a única relação possível que nós temos? A única relação que a gente pode ter dentro de um organismo estatal. Me perdoem, pode parecer até um pouco agressivo o que eu vou dizer, mas a única relação possível entre Estado e cidadão é senhor e servo. Só isso. A relação de senhores e servos. Essa é a única relação. Agora vamos pensar, vamos tirar o Estado e vamos voltar para aquela outra palavrinha, família. Quais são as relações possíveis dentro de uma família? Primeira relação que nós temos, a relação da posição de filhos. Nós descobrimos a partir do amor que recebemos incondicionalmente dos nossos pais. E é incondicional, especialmente o amor da mamãe. Né? Aproveitando que hoje é o Dia das Mães, né? Eu não conheço nenhuma mulher que de nascença goste de cheiro de cocô, ok? Não conheço nenhuma mulher que de nascença, e jovens, então, você passe com uma fralda cheia de cocô e ela diga, ai, que cheiro maravilhoso, vou usar isso como perfume. Não conheço nenhuma que goste de ficar 3, 4 noites sem dormir e que adore fila de hospital. Mas interessante, elas se tornam mães, elas fazem essas coisas sem reclamar. Isso é amor incondicional. E quando você é filho e recebe esse amor, é algo fundamental para a definição do seu caráter. Na sequência, o que você experimenta? Ora, você vai ter um cidadão que vai chegar, às vezes, normalmente eu sou mais velho, né? Então, aquele cidadão que chega anos depois, e que de repente pega o seu berço, pega o seu carrinho, pega o lugar no colo, né? E daí toda vez você tem que começar a ter ticket, né? Para conversar com o pai e com a mãe, porque a atenção do pai e da mãe está voltada só naquele cidadão ali, você fica, ei, o que aconteceu, né? Criou uma fila aqui para mim, você começa a ter alguns problemas com esse cara, tal de irmão ou irmã. Mas aí, de novo, vem o amor dos pais e interfere. E quando você está naquela de pegar esse carinha pelas orelhas, né, ou dar-lhe uma beliscada ou coisa do tipo, o papai e a mamãe dizem, não, você não pode fazer isso. É o seu irmão, é a sua irmã, você tem que amá-lo. E aí, quando te advertem dessa forma, e mais ainda, normalmente o irmão mais velho vem aquela, mas se você é o mais velho, você tem que cuidar dele. Você precisa ajudar o papai e a mamãe a cuidar do seu irmãozinho. Aí você fica cheio, né? Pô, eu sou um cara, eu sou importante. Pô, eu que vou cuidar dele. Ah, legal, bacana. Você começa a aprender por intermédio dos seus pais o amor fraternal. Continuando aqui, né? Nós falamos sobre as possíveis relações que nós desenvolvemos na família. Falamos que a relação que a gente pode ter com o Estado, a única relação possível é senhor e servo. Já na família, aqui nós já vimos a relação de filhos com pais, né? A relação do amor filial. Aí vimos que a partir dessa relação surge a relação do amor fraternal, né? O amor, o respeito, o cuidado entre irmãos. Na sequência, essa criança vai crescer, vai amadurecer, vai passar pela adolescência, vai chegar na idade adulta e finalmente vai contrair matrimônio, né? A gente fala contrair, até parece que é uma doença, né? Bem, não sei, eu volto e meio falo para mim, a minha esposa faz essa piadinha, você é uma doença, fala, por isso que a gente contraiu o matrimônio um do outro, né? Mas, tirando a brincadeira, no amor conjugal aí nós temos uma característica que é única. A relação conjugal é uma relação de 1 a 1. E conforme até mesmo o texto bíblico, né, dito, né, que o homem e a mulher deixem o seu lar, deixem a sua parentela e formem uma só carne. E a ideia de formar uma só carne, ela é uma coisa bem mais profunda do que simplesmente fazer menção a uma relação sexual. Realmente é formar uma unidade, tá? E aqui eu gostaria até de deixar o convite para em outras oportunidades a gente pode falar sobre ontologia e sobre a definição de ser humano, mas aqui eu adiantaria que quando nós falamos ser humano, não dá para falar apenas de homem e apenas de mulher. Que o próprio texto bíblico lá do Gênesis, usando a nossa base cristã como referência, poderíamos usar outras bases, mas usando a base cristã como referência, é dito, né? E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ah, maravilha, a mulher é um subproduto, é um acidente. É isso? Não, o texto é claro. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Ou seja, a primeira palavra homem é, na verdade, ser humano. Tá? Então Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Logo, para que exista a imagem e semelhança de Deus, é necessário o quê? A unidade entre homem e mulher. A unidade entre homem e mulher é que manifesta a natureza divina dentro do lar. É fundamental, é sagrado. É algo que nós não podemos, de forma alguma, ir contra. De forma alguma ir contra. Se nós formos contra isso, nós estamos indo contra o próprio fundamento da nossa existência. Ok? E é a partir desse amor, dessa unidade entre homem e mulher, né, desse ser humano que surge a partir da unidade de dois complementares, que se manifesta o grande poder da criação, o poder da geração da vida. Né?
E com a geração da vida, geração de filhos, surge então a quarta esfera de relacionamento que nós absolutamente necessitamos experimentar na nossa vida, que é o amor paternal. O amor paternal é o amor para o qual nós treinamos ao longo da vida toda. Né? Veja, todo o processo, né, de experimentar o amor de filhos, o amor de irmãos, aí o amor conjugal, para finalmente chegar no amor paternal, é no amor paternal que nós temos a mesma relação que Deus tem conosco. Aprendemos ao amar nossos filhos como Deus ama. E é deste fundamento, deste aprendizado, que surge o fundamento do poder. Por que pai e mãe têm poder sobre seus filhos? De onde emana o pátrio poder? Emana exatamente do amor, da responsabilidade em preservar essa vida, em educar essa vida, em orientar, em cuidar dessa vida. E aí é que está exatamente o fundamento da própria existência do Estado. O Estado ele deveria ser um subproduto da família, e não o contrário. Nosso raciocínio está completamente errado, porque o fundamento da existência de qualquer estrutura social, seja escola, seja o poder, né, nas suas instâncias, municipal, estadual, federal, o que for, ou até hoje, como o pessoal quer, a ONU como um poder global, ok, não há problema, desde que todas essas instâncias sigam o modelo da família. Agora, o centro fundamental da família, conforme a gente viu aqui, é a preservação exatamente do ideal divino, da relação de amor entre um homem e uma mulher, que a partir dela são gerados filhos e esse ciclo se retroalimenta. É essa experiência, são essas 4 experiências de amor que nós devemos aprender e carregar para a sociedade, né? Conseguir amar todas as pessoas mais velhas como se fossem nossos pais. Conseguir amar todos aqueles que têm a mesma idade do que nós como sendo nossos irmãos, tendo o mesmo cuidado e o zelo que temos com nossos irmãos. Conseguir amar todos os mais jovens como sendo os nossos filhos. Agora, o amor conjugal não. Esse eu aprendo com o meu cônjuge, eu aprendo com a minha esposa, eu aprendo com o meu esposo e fica ali, porque ele é único. Agora é interessante, vejam como nós temos uma sociedade doente. É tão difícil amar mais velhos como os pais. É tão difícil amar os semelhantes de mesma idade como irmãos. É tão complicado amar os mais novos como filhos. Mas aparentemente, hoje em dia, com toda essa questão da revolução sexual que nós vivemos, parece que ficou tão mais fácil, tão tranquilo, é tão fácil amar sexualmente uns aos outros. Né? Inclusive o lema, né? Faça amor, não faça guerra, onde exatamente esse ideal de família ele é destruído. Aquele ideal que deveria ser preservado, que é a ideia de manter os 3 níveis de amor que você aprende no lar e leva para fora, e preservar como algo sagrado o amor conjugal, esse ideal foi destruído, onde nós não multiplicamos o amor que deveríamos multiplicar, e acabamos multiplicando o que não deveria ser multiplicado. E aí o próprio conceito de amor foi resumido a apenas e tão somente a relação sexual entre 2 seres humanos. Para fechar a ideia aqui sobre família e liberdade, é que basicamente, como a gente colocou, né, a ideia de família e a ideia de liberdade, elas estão intimamente ligadas à ideia de poder. Tá? A família como primeira estrutura de poder que nós enfrentamos, né, que nós confrontamos, vamos por enfrentamos, que a gente se depara na nossa vida, né, e a liberdade como algo que precisa realmente de uma estrutura de poder para preservá-la. O problema é quem vai se propor a fazer essa preservação. Bem, quem tem por responsabilidade, né, cumprir com esse papel de preservar a liberdade é na família que a gente tem os cimentos, a gente tem os fundamentos da liberdade. Porque não dá para falar de liberdade sem poder, né, sem poder, e não dá para falar de poder sem falar de amor. Né? E aí entender amor não meramente como essa questão romântica que foi colocada. O amor é muito mais do que isso. Aliás, a vivência do amor ela nos faz passar por momentos nada românticos. Ok? Nada românticos. E mais interessante, esses momentos que não são românticos, que nós vivenciamos o amor, né? Não há romanticismo, como eu já falei, trocando fraldas de um filho. Tá? Também não há romanticismo no momento de educar filhos em muitas situações bem difíceis, em que por mais que você por dentro esteja ali até se moendo de dor, e você tem que falar de uma maneira mais ríspida, uma maneira mais dura, né? No sentido de educar, de alertar, de impedir que um problema maior aconteça, não é romântico isso. De fato, não é romântico. O problema é exatamente isso. Nós hoje vivemos uma dimensão apenas
emocional do amor. E o amor, ele é multidimensional, tá? Eu diria que o amor, ele sintetiza, né, uma vivência do amor, ela sintetiza as três essências, ou os três pontos fundamentais da mente humana: intelecto, emoção e vontade, né? O intelecto que busca, né, a verdade, a emoção busca a beleza e a vontade busca o bem. Então, uma vida que vivencia o amor necessariamente é uma vida de verdade, porque tem um aspecto intelectual no amor, tem. E muitas vezes a mãe gasta nesse aspecto violentamente, né? Porque ela tem que dar um jeito de se desdobrar e dar um jeito para educar os filhos. É um trabalho difícil, complexo, exige preparação com a vivência. Além disso, tem o aspecto de beleza, que é o aspecto emocional, sim, do aspecto emocional é importante, mas ele não é todo, né? E se você buscar o amor apenas de uma maneira emocional, você vai se frustrar e vai acontecer aquilo que não existe, mas que as pessoas acreditam que existe, quer dizer que o amor acaba. Olha, amor de verdade não acaba. Ele pode enfraquecer, você pode ficar emocionalmente abalado, sim, mas se além do aspecto emocional você consegue colocar os outros três em ação no momento de amar, quando a beleza não existe, ainda assim a verdade e o bem vão continuar existindo. O bem, que é o fruto da busca da nossa vontade, né? Então é isso que eu gostaria de colocar aqui para o final, né? Não tem como a gente falar dessas coisas sem falar do cerco de proteção que é a família. E hoje, o que nós mais vemos o tempo todo é um bombardeio no sentido de destruir a família. Como? Exatamente numa via emocional extremamente exacerbada. Uma vida completamente emocionalista, onde a razão se perde completamente, onde a vontade também se perde completamente. E sem razão e vontade aliadas à emoção, nós simplesmente degeneramos para o nível de escravidão, onde as pessoas não pensam e elas, ao não pensar, elas começam a acreditar em coisas contraditórias, né? Em acreditar em coisas totalmente contraditórias. É o duplo pensar, volta e meia a gente encontra aí nas obras, né, que é uma das bases, talvez, do pensamento materialista, né, de que você consegue pensar duas coisas ao mesmo tempo, e as duas uma vão contra a outra. Isso é mentira. Isso é o contrário da verdade. E quando se começa com mentira, a beleza se degenera, se transforma em feiura, se transforma em coisas muito feias. E é só ver como nós hoje andamos nas nossas grandes cidades: pichação, sujeira, né? Você vê a pessoa intencionalmente se predispor a trabalhar para degradar, para sujar, para deixar as coisas feias, janelas quebradas, né? As coisas todas. Por quê? Porque já não existe mais o estímulo da beleza. A beleza morre no seu coração. E aí então o feio passa a ser belo. E por fim, o bem, esse morre totalmente, né? O bem morrendo, você colocando qualquer coisa no lugar do bem, aí acabou. E é nesse sentido que nós precisamos realmente da família, porque é na família que nós vivenciamos o amor, e a partir da vivência do amor nós compreendemos essas três dimensões. Senão, se nós deixamos de lado o amor paternal, o amor fraternal, o amor filial, e vivemos apenas e tão somente o amor conjugal, e sob uma base meramente emocional, bem, isso degenera o ser humano a níveis assustadores, onde uma série de bases de manutenção do nosso caráter são simplesmente demolidas. E depois a recuperação disso é quase como uma dependência química, né? O amor que as pessoas vivem hoje, na verdade, não é um amor saudável. Nós estamos vivendo um amor doente, um amor que é praticamente como resultado do uso de substâncias entorpecentes. Um amor que não edifica, que não desenvolve, um amor que não tem passado, né? Que não tem futuro, que tem um eterno presente, e um presente que tenta se retroalimentar, mas não consegue, e aí as relações elas vão degenerando por causa da falta de memória e por causa da falta de uma perspectiva do que vem para frente. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar.